eu queria passar já a palavra, perguntar quem é que quer fazer ou comentários ou perguntas. Alô, Karim. Comentários simples do tipo o que mais gostou, aquilo que acrescentou, um ponto que anotou no papel porque achou mais importante, são muito bem-vindos. Podem dar a partida para essa troca. Marta, bem-vinda. Cheguei. Vocês estão escutando barulho aqui? Vou deixar o microfone meio desligado, porque está um temporal aqui na minha cidade. Nossa, faz isso então. Beleza. Estou aqui. Quando eu ouvir minha voz, alguém me chamar, eu ligo o microfone. Obrigado. Grande beijo. Ô, Marta, o temporal está vindo aqui para Vinhedo. Daqui a pouco chega. Olha, chega porque eu estou bem pertinho, estou em Itatiba. Eu quero fazer uma pergunta que vai aqui, eu vou aproveitar até a fala da Marta, mas eu vou meio que trocar com o Carlos acerca do Zener, o jogo que ele lançou pela Mitra, tá? E aí a Marta pode complementar se quiser também. Eu queria perguntar, Carlos, como você vê hoje, aí eu vou colocar assim, parece que a indústria mainstream está se isolando passo a passo da abstração pura, tá? E mesmo aqueles jogos que são naturalmente abstratos vêm recebendo um verniz temático. É um caso muito clássico, por exemplo, os jogos do Rainer Knizia, que você pode botar qualquer tema e ele funciona, porque no fundo ele tem uma mecânica totalmente abstrata, matemática, né? Enfim. E aí o que acontece? Me parece que até talvez numa fusão de tendência mainstream com o eletrônico, né? A necessidade de você ter uma narrativa factível, uma narrativa palpável, assim, uma narrativa que leve o jogador a se ver personagem até, ou a ver os seus personagens e se identificar com elementos, vou chamar assim, cenográficos do jogo, eu vejo que esse verniz está sendo cada vez mais colocado, e não sei o quanto os jogos abstratos eles vão perdendo força ou vão ficando para trás no sentido de vão se recolher a um permanente nicho, ou vão até se reduzir a um nicho, coisa que há algum tempo atrás eu até diria os abstratos eram jogos mais respeitados para quem quer trabalhar em educação, quem quer mexer com inteligência, com cognição, etc., né? Enquanto os outros jogos mais enfeitados, né? Banco imobiliário da vida, etc., seriam realmente mais puxados para o entretenimento. Então, pronto, falei demais, quero perguntar o seguinte, como é que você vê o Zener enquanto jogo abstrato, o que você sugeriria, por exemplo, num trabalho com um jogo como esse para a educação, né? E como é que você vê esse panorama do abstrato dentro da educação? Abstrato versus temático. Bom, primeiro, eu não vejo muita contradição entre temático, abstrato e tal. Eu acho que a humanidade, desde que começou a contar histórias à volta de uma fogueira, ela vive de contar histórias. A contação de histórias, ela está muito ligada também à questão da literatura, o cinema, são áreas que eu curto muito também, e eles têm uma mescla com o jogo, o lúdico está presente em tudo, nas relações amorosas, nos projetos políticos, nos ideais. Por exemplo, o que é uma religião? As pessoas acreditam num montão de regras, um tabuleiro, tem um princípio, um clube, algo similar, tudo que faz o ser humano se unir a outros com regras e tal é um jogo. E então
Enfim, assim, só para dizer que eu não classifico, não vejo muito essa diferença. Claro que eu acho que um jogo abstrato ele tem menos apelo comercial do que um jogo que possa ter um tema, uma fantasia, um personagem. Isso, inclusive, propicia o licenciamento de várias marcas, né? E o jogo, ele hoje em dia é uma coisa mais significativa do que era há umas décadas atrás, o jogo de tabuleiro aqui no Brasil, porque ele começa a ter uma indústria, a ter um mercado. Isso é fundamental, porque senão você só fica importando dois ou três exemplares e paga um dinheirão. Você precisa fomentar toda a cadeia produtiva. Eu sei que a tua pergunta era mais focada em educação, mas eu acho que isso é um pano de fundo fundamental, porque se a gente quer colocar alguns jogos em educação, e tem uma empresa ou outra aí que até faz isso e até consegue ter um certo mercado, você precisa planejar como é que esse jogo vai se encaixar na coisa da BNCC, na grade curricular, nas habilidades e competências que vão ser trabalhadas, que é o discurso que hoje a educação está trabalhando. Quer dizer, hoje em dia a gente nem sabe de nada direito, porque tem todo um desgoverno aí, né? Mas eu acho que na educação, numa escola, é mais difícil, é mais complicado você usar o Zener do que você usar um jogo que fale de como um vírus se espalha na população, porque é uma temática que se encaixa facilmente aos conteúdos que você já precisa trabalhar na escola. Então, essa é uma diferença que eu vejo entre jogos temáticos e jogos abstratos. O abstrato, ele é mais difícil. E se for para você fazer um campeonato de jogo abstrato, a tendência da escola é fazer algo de xadrez, que é algo que já está consolidado. Enfim. Desculpe, eu esqueci aqui de apertar o microfone. Muito boa colocação. O Francis quer falar alguma coisa? Quando ele pisca, eu acho que ele quer falar, mas eu fico. Vai, Francis. Uhum. Boa! George Orwell com Roger Waters.
Não, pois é, e só por falar nessa questão de abstrato, isso que você levantou agora, que é importantíssimo, porque daqui a pouco, se a gente fizer um jogo onde a Terra é redonda, você vai ser perseguido e vai perder uma licitação de uma compra governamental, porque você está afirmando que a Terra é redonda, né? Mas você vê que a coisa do jogo abstrato, ele também não está longe da realidade. No xadrez, o peão, ele chegava na última casa e ficava parado, só esperando ser comido. O peão só passou a ser promovido na Revolução Francesa. A Revolução Francesa fez a última grande mudança importante no xadrez, que é o suprassumo do jogo abstrato. E até ele tem a ver com uma situação revolucionária, que mudou o papel dos peões na história do mundo e na história do jogo. Falar nisso, acaba de entrar o bispo. Só fazer um comentário aqui em cima do Lutas Simbólicas. Ele está no Tabletopia, ele está disponível para poder jogar online e tem a versão impressa também, que dá para imprimir, tanto que um professor de sociologia usou aqui na nossa instituição, e aí ele entregou os arquivos, os papéis impressos para os alunos, e eles mesmos montaram um jogo, recortaram e montaram um jogo. Chamado Print and Play. Né, o Print and Play. Muito boa notícia. Perfeito. Eu acho, só comentando isso que você está pondo, que se você fizer parceria com movimentos sociais, você quer fazer um jogo sobre um determinado aspecto, se você procurar um movimento social que tem a ver com essa luta, e eles se organizarem para produzir isso, um financiamento coletivo, uma edição. Então, você vai fazer um jogo sobre reforma agrária, uma parceria com o MST é importantíssimo. O MST tem uma importância econômica, são o maior produtor de arroz orgânico da América do Sul, né? E se eles se mobilizam e topam um projeto desses, viabilizam um jogo da reforma agrária. A mesma questão, outros aspectos da luta feminista, movimento negro, enfim, a questão de inclusão. Excelente, excelente. Olha só, eu quero fazer um convite aqui, eu vou reler aqui os nomes das atividades de hoje. Como eu comentei, eu confundo um pouco o que é ontem, o que é hoje, e acho que talvez ajude a trazer, mas isso tem um segundo objetivo, que é mostrar uma coisinha aqui para vocês. Bom, então a gente começou a abrir hoje com a mulher que joga diferente das outras, reflexões pedagógicas com a Dani, com a Thaís e com a Cíntia. Depois veio a regra do jogo e as regras dos jogadores, aquela aula, né, sucinta do Luiz Cláudio. Depois veio o Pedro Kerouac, de Portugal, falando sobre jogos na segunda infância, a experiência dele. Depois veio a Mitra, né, que fez um show de slides muito, até emocionante, assim, na beleza, né, delicadeza, e
A Marta se revelou uma radialista e tanto, né? Tem uma voz maravilhosa. E depois veio o trio dos Jogos na Educação Inclusiva. E aí, se a gente fizer uma contagem rápida, nós temos quantas mulheres e quantos homens hoje? Nós temos as 3 mulheres que inauguram, nós temos a Marta, 4, mais 2 duas da educação inclusiva, 6 mulheres, né? E homens nós temos 1, 2, 3. Beleza. Então, hoje foi a vitória absoluta do feminino aqui. É engraçado, porque eu, quando fiz essa curadoria e montei os horários, não foi pensando em termos de horários na questão de gênero. Foi pensado questão de gênero quando a gente tentou pensar os convites, mas não na programação. Então, tem aí é o quê? 7-4? 7-3? Muito mais mulheres hoje, e se vocês observarem aqui no chat, o equilíbrio tá grande, né? Tá muito bom esse equilíbrio entre homens e mulheres aqui, o que não reflete, até onde eu consigo enxergar, e aí eu quero ouvir vocês, a realidade, assim, o contexto do jogo e do jogar em geral, tá? Mas talvez na educação a gente encontre esse equilíbrio com uma força maior. Agora, embora em termos numéricos a gente esteja equilibrado, falou o Carlos, falou o Francis, falou o Carlos, falou o Francis, falou o Arnaldo. Né? Cadê vocês, mulheres? Por favor, abram os microfones, comentem aí os nossos papos. Por favor, não nos deixem passar por essa vergonha de ficar aqui monopolizando o microfone. Nós estamos aqui na surdina. Ninguém? Vai, Bia. Me salva aí. Vocês estão me ouvindo ou não? É, Marta. Então, estamos aqui quietinhos, só ouvindo, porque esses homens, assim, se revelam aqui no bate-papo pior que mulher em cabeleireiro, viu? É muito interessante a colocação do Carlos. Eu estava lembrando que quando a gente vai numa escola, assim, e está conversando num evento, aquele é um quebra-cabeça muito simplesinho, que o pessoal chama de anel africano. Você tem que passar a argolinha para o outro lado, né? Tem uma madeirinha, um fiozinho, né? E as pessoas acham que foi um grande matemático que inventou aquele jogo, porque tem toda uma teoria, né? E não, né? Você vê que, assim, aquilo é um jogo indígena, né? Um jogo completamente primitivo. Então, assim, a questão do jogo abstrato, ele tem esse paradoxo que é muito interessante, porque não existia um raciocínio lógico numa cultura primitiva a ponto de se abstrair um pensamento. Né? Então, isso é muito interessante nessa questão. Né? E aí eu concordo com o Carlos também, quando a gente coloca uma temática, aliás, é relativamente fácil você pegar um jogo abstrato e colocar uma temática, porque você pode criar, ele é como se fosse uma mecânica genérica. Você pode estar falando de vários assuntos, né? A gente mesmo aqui, quando a gente mandam para a gente, olha, esse jogo é a cara de vocês, a Mitra podia estar produzindo, né? Assim, nossa, mas é só adivinhar qual é a corzinha que está escondida? Ai, nossa, e se a gente fizer, então, uma horta, que você tem que, né, colher a raiz que está escondida embaixo da terra? Então, assim, você começa, a partir do abstrato, a buscar temáticas, né? E eu acho que a grande sacada dos jogos de tabuleiro foi exatamente isso, usar os temas como uma argumentação onde as novas gerações não estavam mais fixando essa abstração. Parece que é um caminho inverso da história da arte, né? Se teve que ter aí 20 séculos para o Kandinsky descobrir a abstração na arte, né? Então, assim, é mais ou menos o caminho inverso. A gente tem que buscar o lado figurativo
do jogar, do pensamento, que as pessoas perderam, ficaram abstratos demais. Né? Não sei, é uma viagem minha agora, né? Que viagem fantástica, hein? Tem mais. Olha, já que não estão falando, eu vou ter que apelar. Eu vou perguntar para vocês, mulheres, depois a gente reabre aí para todo mundo, mas vou perguntar para vocês, mulheres, a mulher que joga é diferente? Não, olha que interessante, hoje eu respondi um contato que veio pela feira, né? Então ela se apresenta assim, meu nome é tal, eu sou uma brasileira, sou negra, moro em Berlim e fiz um jogo, um card games, com mais 3 mulheres. Gostaria de ver se você tem interesse em produzir, eu quero licenciar, enfim. Mas eu acho interessante a apresentação dela, né? Assim, ela podia ter falado, olha, eu sou professora de matemática, eu sou publicitária, eu sou designer, mas a apresentação dela, ela se denomina, eu sou negra. Né? Então, assim, para mim, tanto faz, entendeu? Então, é muito interessante, porque as próprias mulheres acabam se subestimando em relação a isso, né? Eu vejo que existe, sim, uma distinção de gênero no jogo por natureza, né? Então, assim, tem assuntos que são mais aceitos num público masculino, e o jogo, sem dúvida, né, que nem hoje se ampliou muito, a mulher gostar de futebol, tudo, mas ainda existe uma cultura, né, um gosto pessoal, né, e aí eu acho que é muito difícil se livrar disso como um preconceito, né, não como uma tendência natural mesmo, de testosterona e, e né, hormonal mesmo, né, em relação a forças e a gostos, enfim, né. Aí até retorno, porque que todos os gamers, praticamente muitos gamers, gostam de ficar barbudos e cabeludos. É a mesma coisa, né? Esses 3, Teve que tinha uma Boa. Mas algumas X ou vocês vão entrar?
Perfeito, perfeito. Eu acho que quando essa nova autora procura a Marta e diz: Eu sou uma mulher negra, vive em Berlim, é uma coisa que eu acho assim, se a gente olhar, a gente já contou que a proporção de homens e mulheres, que bacana que equilíbrio, mas a proporção de brancos, quem tem aqui de origem mais afro, negra, indígena mesmo que seja, tem pouca gente. Nós somos, o mundo do jogo tabuleiro é muito branco, né? E pensando nisso, é importante, talvez assim, a gente fazer sempre uma tentativa de sair desse campo no qual nós crescemos, nesse campo branco, vocês, e agora eu estou falando diretamente para vocês brancos, vocês, como eu, também têm uma origem branca, embora, pronto, mas ninguém aqui no Brasil é totalmente branco. É verdade, eu tenho lá os meus indígenas, meus bisavós e tal, mas pronto, o tratamento, a classe social, a cultura, né, a formação é uma formação branca, né? Então, mas o que distingue, Arnaldo, desculpa só fazer um comentário, o que distingue é o seguinte: você encontra a polícia militar na rua à noite. Se você é branco, você não tem medo. Se você é preto, você é morto. Essa é a diferença. Então, a minha aparência, ela já me trouxe problemas em outros países. Eu não teve uma vez que eu fui aos Estados Unidos, eu fui algumas vezes, fui com credencial português, sou filho de português, tenho fortes raízes lá, e tenho a dupla nacionalidade e tal, sempre vou a todos os outros países viajando com português, porque as relações diplomáticas da Europa são melhores e facilitam, mas não há uma vez que eu passe por lá que eu não seja parado, ainda que esteja de passagem para um terceiro país. E eu sei que sou parado porque eu tenho cara de terrorista árabe. Então, sem dúvida, eu sei que sou parado por isso. Eu já fui estigmatizado de estudantes universitários nos Estados Unidos me abrirem janela, me xingarem ali, latino e tal, e latino é o eufêmico, tá? De alguns nomes. Então, assim, posso dizer que sei um mínimo, né, sobre o que é isso, mas de qualquer forma, eu quero entrar no seguinte: quando ela se afirma porque ela tem que se afirmar, porque o mundo é um mundo branco. Então, quem não é branco precisa estar sempre lembrando as pessoas: olha aqui, eu sou negro, os negros existem. Tá? Quem cresce branco não tem essa necessidade afirmativa, não tem essa necessidade afirmativa porque já nasceu, vamos dizer assim, já colocaram numa posição vivível, reconhecível, etc. Né? E quem está fora dessa posição tem que firmar a posição. Então, eu acho importante até que ela tenha trazido isso, viu, Marta? Eu acho que essa afirmativa é muito legal. Aí eu vou dar uma dica de um jogo americano que eu me deparei com ele, tentei fazer uma compra coletiva com a Ludus, não funcionou, mas eu acho que chegou o momento da gente adquirir, que chama A Day as a Black Man. O nome do jogo é Um Dia como um Homem Negro. Então, as situações são todas proporcionando uma dose de experimentação de alteridade, onde você se coloca um pouco na pele de um negro americano vivendo a sua vida e todas as suas estigmatizações. Né? Acho bem interessante quando jogos propõem alteridade, bem legal. Olha, tem gente da inclusão e a gente precisa falar sobre inclusão. Priscila, o que você achou do chat que foi feito durante a sua exposição, lá com o Rafa e com a Laís? Laís e Priscila, que estão aqui, né? O Rafa não estou vendo. Mas o que vocês acharam das intervenções do chat? O que vocês dizem para a gente?
A Laís saiu? Eu vi ela entrar. Priscila. E parece até aquelas salas de aula que a pessoa deixa a telinha, fecha o microfone e a câmera e vai embora. Só para pegar a presença. Arnaldo. Eu ia falar que o Bruno, o Eduardo, tinha pedido a palavra no chat. Que bom, eu não estou vendo o chat, Léo. Desculpa, Bruno. Desculpa aí e me avisem sempre, tá bom? Vai, Bruno. Ok, eu vou ser bem rapidinho, na verdade. Tem um teórico que eu conheci há pouco tempo, que se chama Jesus Martim Barbeiro, que é um teórico da comunicação. Ele traz uma nova visão sobre a teoria da comunicação, sobre por que a gente consome coisas e sobre como a gente consome. E um tópico principal dele é justamente a sociabilidade, sobre como que a gente, como sociedade, culturalmente, tem maneiras específicas de consumir produtos específicos. Eu gosto muito de olhar para o board game sobre essa perspectiva, porque ela fala muito sobre essa coisa de como que os homens brancos, etc., dominam a função, dominam assim, né? Fizeram um mercado de nicho e hoje tentam dominar de maneiras incisivas, vamos colocar assim, né? Por isso que você tem tanto machismo, tanto racismo e tanto elitismo dentro desses grupos, dentro de grupos de jogo, etc. E nas caixas de comentário e por aí vai. Então, eu acho que assim, analisando desse ponto de vista, dá pra gente entender por que por exemplo, deixa eu dar só um case rapidinho. Eu estava esses dias fazendo uma pesquisa sobre história de jogos de tabuleiro para dar na disciplina de núcleo livre que eu tô dando, e eu deparei com um post muito completo falando da história do ponto de vista de um jogador português, certo? Que joga desde os anos 80, 70 e que conhece muita coisa. E aí esse jogador, ele colocou uma foto de uma fila de jogadores na Games Workshop nos anos 80, no início da Games Workshop, que é quem faz o Warhammer, e é uma fila de homens na casa dos 30 anos, todos brancos. E a legenda que ele colocou embaixo foi: numa época em que não existia essa coisa de mimimi, nem inclusão forçada. Eu acho que o posicionamento desse jogador deixa bem claro como que ele se sente ameaçado pelas pessoas diferentes do grupo dele, do que ele está acostumado, né, do que ele se reconhece, entrarem nesse espaço que ele vê como um espaço seguro, onde ele só tinha que lidar com seus iguais. Então, eu gosto de pensar essa coisa do consumo do jogo de tabuleiro, né, não nesse, né, claro, tem a coisa do determinismo social, mas principalmente a partir dessas questões, de como que a gente culturalmente aprendeu a abraçar algo e falar: isso aqui é só meu e só eu tô certo quando eu uso isso. Maravilha, mas alguém quer a palavra? Luiz Cláudio hoje está quieto, hein? Estou estranhando, hein, Luiz Cláudio? Tem que falar muito então, Arnaldo? Porque se me soltar, eu falo para abafar todo mundo, não é legal. Ah, que nada. Eu estava só pensando agora há pouco, estava até procurando aqui uma referência que depois eu passo para vocês, naquela questão que vocês estavam conversando mais cedo, né, sobre o abstrato. O Carlos Seabra falou da questão da mensagem do jogo, né, de como transmissão de mensagem. O jogo é obra de arte. E a arte, assim, e uma das coisas mais bacanas da arte é justamente quando ela provoca, né? E o jogo pode perfeitamente fazer isso também. Não sei, a referência que eu estava procurando, que eu por acaso acabei de achar, é a seguinte: vocês conhecem a história do jogo Trem, da Brenda Romero, ex-Brenda Brathwaite? Não. Você conhece esse? Pois então. Aquilo ali, assim, é o jogo como obra de arte mais provocadora que pode existir. Né? Eu conheço, você conhece, mas eu tenho certeza que alguns aqui não conhecem. Por favor, justamente. Eu não vou contar a história, vou contar a história para não dar spoiler, mas eu vou colocar um artigo aqui que explica a história aqui no chat do Discord. Então, deem uma olhada lá. Até podem passar os olhos para a gente poder conversar ainda um pouquinho daqui a pouco, mas assim, isso mostra assim com uma clareza absoluta como o jogo, como obra de arte, fala direto às emoções, fala direto e assim, makes a point, assim, fala exatamente o que
que a gente tem que pensar no que está fazendo. Né? Eu acho que é a demonstração cabal disso. Perfeito. Só complementando o que ele estava falando, e né, que a minha formação, eu sou arte educadora, né, então eu acabo puxando sardinha. A arte, ela nunca quer mudar nada, ela é o reflexo do que a sociedade está pensando naquela época, né, ela não é, ela vem de um reflexo da sociedade, não que ela vem para mudar uma sociedade. Eu acho que o jogo de tabuleiro tem essa mesma função, né. O trem é um jogo que o Arnaldo mostrou numa palestra anterior, atrás? Essa aí. Não dá o spoiler, não. Ele vai botar o link até melhor, mais impactante. E isso dialoga. Desculpa. Muito perfeita provocação. O Luiz Cláudio, ele na palestra dele, dialoga muito com o que você falou. E aí eu vou contar um caso rápido. Eu tenho um amigo assim que faz parte do meu grupo de jogo mais ativo, né? Eu sou aquele famigerado que só aparece de vez em nunca, né? É uma pena mesmo. Eu penso mais jogo do que jogo. Mas é fase. As crianças crescem um dia, né? Me disseram isso. Estou esperando. Mas então, o que acontece? Tem um deles, é professor de economia, e aí a gente comentando sobre a diferença, ele queria muito no início, logo no início da pandemia, jogar online e tal. Falou, olha, para mim não é a mesma coisa. Jogar para mim é uma desculpa de olhar nos olhos, jogar para mim é uma desculpa para ver vocês, para acabar puxando assuntos outros, né? Assim, jogar para mim, em termos de realmente entretenimento, ele tem. É claro que eu gosto de jogar para valer e tal, mas ele tem como principal objetivo, no meu caso, a socialização. E a socialização não existe da mesma maneira, né, de uma maneira tridimensional, que é a minha necessidade pessoal, né, eu sou muito sinestésico, então não me realiza jogar online. Né, jogo muito de vez em quando, porque não tem jeito e tal, e quero vivenciar alguma experiência de interação, mas em geral não gosto tanto. E aí, assim, em relação, eu reclinei a uma proposta de jogar com continuidade por via online, expliquei meu ponto, etc. Mas em algum momento eu aceitei participar de um jogo por turnos, né? Que são esses jogos que você joga quando pode, chega um e-mail dizendo que é a sua vez, você vai lá, executa a jogada, e assim vai rodando. Então você pode jogar uma única jogada por dia, ou até menos, né? Então eu fui jogar o Tzolk'in nesse modo,
E depois que a partida acabou, os comentários foram o seguinte: eu coloquei, olha, eu não me dou bem, realmente, assim, primeiro que o raciocínio matemático do Tolkien, ele fica muitas vezes dominando meu cérebro, porque eu acabo jogado, fico tentando ali pensar o que os outros estão fazendo, e aquilo acaba invadindo espaços do meu dia que não eram para invadir. Eu talvez devesse ser um pouco mais zen, entender assim, bom, só vou pensar o jogo na hora do jogo. Só que não existe uma hora desse jogo, ele está ali o tempo todo, né? A situação remota e por turnos te permite a qualquer momento entrar, ficar olhando para o tabuleiro, pensar, repensar. Então, eu digo, olha, definitivamente eu não jogo mais esse tipo de experiência, é uma experiência que não me realiza e, inclusive, jogo muito pior, porque me falta alguma coisa. E aí esse professor de economia vai e faz a colocação inversa. Que engraçado, eu sinto que eu jogo muito melhor online, porque, por mais que eu goste de vocês, as presenças me dispersam o meu jogar. Então, veja só o contraste, né? Enquanto um tá querendo, se sente mais facilidade em imergir, coloca toda a sua energia mental durante o processo de imersão, o outro de imersão presencial, né? Quer dizer, ali ele necessita dessa marca, ele, que eu digo sou eu, o outro, pelo contrário, e realmente é uma pessoa que hoje, de todos os isolamentos, é o que viveu, os que eu conheço com mais intensidade, é uma pessoa que mora só e que diz, olha, graças a Deus, por mim, eu não voltaria nunca mais a dar aula presencial, é isso que eu quero uma vida online, né? Enfim. Comenta aí, Luiz Cláudio, do ponto de vista das regras, como é que você pensa essa influência de comportamento em meio à pandemia e à digitalização, eletronicalização, virtualização dos jogos de tabuleiro? Arnaldo, eu falo só pela minha experiência, eu não estou pensando nem em questão de regra, né? Eu mesmo, assim, tudo bem, especialmente na década de 90, joguei muito jogo digital, criei jogo digital e tudo mais, mas, assim, eu sempre preferi o jogo não digital. Fosse jogo de carta, fosse RPG, fosse jogo de tabuleiro, o que eu gosto é justamente da interação com as pessoas, com os amigos. Por conta da pandemia, não tem jeito de fazer isso. E eu ainda tenho uma questão que é a seguinte: entre os jogos de tabuleiro que eu mais gosto estão os Monster Games, sejam War Games ou de outro tipo, mas aqueles assim bem pesados, bem estratégicos, bem demorados frequentemente. Então eu já estava acostumado a ter essas versões assim digitais de jogos de tabuleiro. E aí acontece o seguinte: eu não consigo, por exemplo, entrar no servidor do Through the Ages e começar a jogar com pessoas que eu nunca vi antes. Assim, não por elas. Eu sento com qualquer pessoa para jogar qualquer coisa, desde que eu esteja vendo a pessoa. Mas eu consigo jogar com os meus amigos de Brasília, por exemplo, que assim, gente que eu conheço, então aquele jogo, de alguma maneira, ainda está me dando uma conexão com eles. E a gente, às vezes, bate um papo durante o jogo e coisa parecida, então a conexão social está presente ali. E isso já me ajuda, né? Então, nesse sentido, eu tenho conseguido jogar alguma coisa durante a pandemia, sim. Mas, infelizmente, muito menos do que a gente gostaria, não é mesmo? A Rê quer falar? Reneto. Não? Pareceu que ela ia falar alguma coisa. Não sei se falou ele. Arnaldo, eu vou falar então rapidinho, posso? E aí, do ponto de vista do aluno, o Léo Abreu, ele teve uma oportunidade bem interessante, ele montou um curso virtual, 100% virtual, para ensinar jogo de tabuleiro para professores. Você pode comentar um pouco? Sei que ele está vendo com entusiasmo isso aí. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso aí, Léo. O que você sente, diferenças, como é que você percebe esse aluno e como é que os professores que estiveram lá estão percebendo isso? Olha, boa tarde para todo mundo. Olha, Arnaldo, foi uma experiência assim muito nova para mim também, né?
eu, para poder fazer, né, o curso, né, eu conversei bastante com a Laís e com o pessoal do Saci também, né, o Pedro e com o Ralph. Eles me auxiliaram bastante para pensar o curso, né. E aí, principalmente a Laís, né, falou assim, não, tem que tentar buscar, né, fazer a demonstração dos jogos para não ficar uma coisa muito expositiva. De cara eu não consegui fazer assim, né, ser tão demonstrativo, acabou ficando um pouco mais expositivo, e o curso teve uma característica que era muito de introdução, né, ao tema, né, para esses professores, né. Inicialmente ele foi oferecido como formação continuada, né, de professores. E a percepção que eu tive é que, né, muita gente não conhecia os jogos, né, esses jogos modernos, já tinha ouvido falar de alguns dos mais clássicos. Eles ficaram bem impressionados com as demonstrações, com os jogos que eu pude demonstrar, né, as coisas mais simples, né, alguns de carta. A gente fez uma demonstração numa plataforma de jogo digital também. A receptividade foi boa. E no pouco de conversa que a gente pôde, nas conversas que a gente pôde ter durante o curso e posteriormente, né, quando eles responderam lá os questionários de avaliação, muita gente sugeriu, né, de fazer oficinas, né, para criação de jogos e tal, que é algo que eu estou pensando como um desdobramento. Mas, voltando exatamente para a sua pergunta, Arnaldo, eu não saberia te dizer, né, porque não eram pessoas que estavam assim, com tanta contato com jogos e certamente não tinham contatos, né, com os jogos de tabuleiros modernos. E foi um trabalho quase assim mais acho que de catequização, né, do pessoal, né, de sensibilizar para esse tema. Não sei se eu consegui te responder, Ana. Tá ótimo, bacana. Olha só, eu queria pegar os nossos. A gente está chegando no final. Poxa, estamos chegando no final. Eu não queria deixar da gente falar sobre a mesa de inclusão, que foi muito importante, e acho que agora a Priscila vai conseguir falar. Você quer experimentar o microfone aí, Priscila, rapidamente? Se rolar, eu vou te fazer uma pergunta. Oi, gente, vocês me escutam? Oi, Arnaldo. Perfeito, Priscila, bem-vinda, obrigado. Que bom, gente. Olha só, Priscila, eu tive uma oportunidade de vivenciar um pouco de inclusão, especialmente ligado à área de autismo, apenas com cursos que aconteceram durante os estágios que eu fiz. Lá no Instituto de Pedagogia, onde eu me formei, eu tive a chance de estar 1 ano e meio atendendo, mediando uma única aluna autista, e durante quase 1 ano, um outro aluno autista, diferentes etapas formativas. E durante a minha formação, os cursos que eu fiz de inclusão para tentar complementar a faculdade e poder fazer um bom atendimento, eu ouvi uma coisa de um professor que fez uma colocação muito interessante, que é: se o professor é um só na sala de aula, se ele não tem uma mediação, etc., todas as vezes que ele desloca sua energia para a figura de uma pessoa com dificuldades complicadas, né, com um grau de severidade maior nessa área do mental, ele deixa de dar a atenção para todo o restante do grupo, e esse processo de troca de atenção, ora para o grupo, vou chamar assim porque eu não encontro outra palavra, o grupo considerado normal e o grupo que tem alguma deficiência, constituiria num desafio gigantesco da parte dos
professores. Agora, saindo dessa teoria, indo para a prática que eu tive com um aluno que tinha além de ser autista, tinha uma deficiência intelectual importante, tá? O que eu pude fazer por ela foi basicamente ser um embaixador dela junto aos seus colegas. Eu só consegui trabalhá-la no momento em que eu consegui conquistar os outros alunos. Quando eu consegui colocar os outros alunos a favor dela, através de muito jogo, mas vem cá, quer dizer, eu ia identificando, né, quem é que tinha um pouco mais de sensibilidade e tal, e vem cá, tal, vem jogar aqui com a gente, aí um trazia o outro, até conseguir realmente algo próximo da inclusão. Eu não posso dizer que eu consegui facilitar, criar uma inclusão real dessa menina, no caso, tá? Falando desse caso mais severo. Como é que você vê hoje a estrutura real da inclusão? Aqui, para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, ele tem 3 profissionais para a rede pública do Estado inteira. 3 profissionais de inclusão. Então, o que acontece? Eles fazem uma rotação a cada semana, cada mês eles fazem um planejamento como se fosse um roteiro de um caixeiro viajante, e eles passam assim, numa escola um dia e só vão voltar na mesma escola, naquele mesmo aluno, daqui a 2 meses, porque eles estão rodando como loucos. Tá? Ou seja, é uma piada, né? Assim, uma piada de mau gosto. Piada do Coringa. Como é que você vê, dentro da realidade brasileira, essa estrutura de inclusão tão precarizada, se funciona mesmo se colocar esse aluno ali, né, que muitas vezes acaba sendo estigmatizado, e deixando talvez de estar em estruturas mais especializadas, porque assim, eu gostaria que eles estivessem na escola, mas eu não gostaria que eles vivessem essa realidade. E se eu tiver que comparar entre o Estado ter que oferecer uma estrutura especializada, ainda que a parte da escola comum, e a estrutura, e colocar todo mundo junto, mas não ter nenhum tipo de instrumentação, o que não se resume à mediação, porque você tem, por exemplo, professores que são completamente despreparados para lidar com essa realidade. A inclusão caiu de paraquedas e não houve nenhum tipo de treinamento, de sensibilizações, de jornadas efetivas que fizessem esse profissional se tornar capaz mesmo de lidar com essa situação. Comenta um pouquinho isso, Priscila. Oi, pessoal, tudo bom? Interessante, Arnaldo, que nós estamos justamente no meio, né, de o lançamento de um decreto, vou colocar no chat para vocês terem acesso, que é o 10.502, de 30 de setembro de 2020, que já vinha sendo discutido há muito tempo, na verdade, desde o governo anterior já vinha se falando de consultas públicas, aconteceram, inclusive, consultas públicas sobre essa mudança desse decreto, e que muito nos preocupa e muito nos assusta sobre essas ações e sobre o retorno de algumas práticas. Quando a gente pensa a respeito da inclusão, pessoal, eu preciso pensar que existem paradigmas que se vinculam aí a aspectos de exclusão total, né? Então é aquele momento que o aluno nem para a escola ele vai, em que a gente tem também momentos de segregação, que é da institucionalização, em que você tem modelos em que as pessoas ficam apenas em determinados espaços, sem troca, sem essas relações com outras. Nós temos que pensar nesse modelo de integração, que é quando você tem uma classe especial dentro da escola, e o momento de inclusão. E no paradigma de inclusão, que é o que nós estávamos em busca desde a política de 2008 e também da Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.146. E aí, Arnaldo, nós estamos justamente no meio dessas discussões agora, e tem se levantado 2 grupos no Brasil,
entre aqueles que defendem o retorno à classe e escola especial, e o outro grupo que vem falar e vem pontuar a respeito de revisar essa escola pública e, de fato, propor os recursos, os materiais e tudo aquilo que deveria ser garantido pela Lei Brasileira de Inclusão, pela Lei do Transtorno do Espectro Autista, e esse olhar para a pessoa, antes de pensar na deficiência, nas especificidades, em todas essas demandas. Então, nós estamos vivenciando esse processo agora, e é um processo que nos causa muita angústia, porque muito daquilo que já se conseguiu em ação, daquilo que já se conseguiu em alguns governos e alguns espaços, eles podem cair por terra. Aqui na nossa realidade, na capital de São Luís, nós temos 167 salas de recursos multifuncionais acontecendo, né, trabalhando, são 167 professores do AE nas salas de recurso, eu coordeno esse grupo, fora aí um grupo que nós temos ainda de núcleo de altas habilidades, nós temos a escola bilíngue para alunos surdos, um trabalho de educação profissional para o estudante adulto com deficiência, encaminhamento do mercado de trabalho, tem propósito aqui, nós temos aqui no Maranhão um nível muito significativo, fala-se em cerca de 7 mil pessoas com autismo aqui no Maranhão, então, inclusive, o governo do estado desenvolveu um trabalho que é da Casa do Autista, para ter o atendimento multidisciplinar. Então, nós temos feito muito desse trabalho aqui no estado do Maranhão e no município. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para a realidade de outros estados, de outros municípios, como esse relato que você nos traz, desse trabalho desse profissional itinerante que caminha nessas escolas, tentando dar subsídios para essa criança, para esses estudantes que a gente sabe que ele não vai conseguir alcançar. Se a gente pensa que o professor na sala de recurso, o professor que atua no AE, ele precisa pelo menos estar 2, 3 vezes com aquele aluno, e mais dando o acompanhamento e o suporte com aquilo que é indicado pelo decreto 7611, para o professor do ensino comum, a gente se preocupa realmente sobre como é que esse aluno está sendo assistido, que espaço é esse que está sendo dedicado. Então, precisamos pensar, e tem uma professora minha que ela dizia o seguinte, Arnaldo, que a inclusão, você ser um professor inclusivo não é de um dia para a noite. Tem que partir de dentro, tem que partir do íntimo, tem que partir das vivências que você desenvolve. E que é uma luta, é uma ação muito desafiadora que nós temos nas nossas escolas públicas que estão sucateadas, nas nossas escolas que estão totalmente deixadas aí. Vocês podem ver agora, nós estamos no meio de uma pandemia, e nossos alunos das escolas públicas do Brasil, eles estão desassistidos totalmente. Imaginem aí as crianças com deficiência da escola pública, como é que elas não estão enclausuradas. Quando a gente vem trazendo, aí eu vou pensando aí diretamente na questão dos jogos, e como eu falei lá no nosso momento, na nossa conversa, no nosso bate-papo, é que o professor na escola pública, ele tem que se reinventar na utilização dos jogos, dos materiais, dos recursos, pensando desde o material de sucata, da baixa tecnologia assistiva, para poder pensar e como é que ele vai alcançar aquele sujeito. Eu estou no estado que vocês sabem que é um estado pobre, é um estado que tem muitas dificuldades, é um estado que tem muita peleja na sua história, até pelas questões históricas que a gente já passou. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe sobre a luta e o esforço desse professor para tentar, ao máximo, alcançar esse estudante. E a gente está aqui falando, não é grande como esse, está falando sobre esse público que precisa ser assistido. Nós temos um número muito significativo de pessoas com deficiência no Brasil. É pensar sobre todas as nossas práticas, sobre todas as nossas ações. É pensar quando eu estou utilizando um jogo, por exemplo, quando eu uso lá da Mitra, o jogo da cachola, e aí quando eu levo esse jogo para as crianças, gente, isso é muito divertido. E aí os professores, eles já, a partir daquelas ideias, eles já têm conseguido produzir recursos, produzir outros materiais para poder alcançar essas crianças, já que a gente não vai ter condição de comprar, ter esse acervo, professor da escola pública. E sabe, Arnaldo, eu acho que mesmo no mínimo que você tentou fazer ali para assistir aquela garota com autismo, você produziu muito, porque aquela ação foi significativa, com toda certeza. Muito bacana, muito obrigado. Eu realmente acho todas as vezes que eu tive em sala de aula, assim, tive sempre uma atenção especial, mas ao mesmo tempo uma preocupação em relação aos jogos, por exemplo,
eu me sinto extremamente precário na utilização dos jogos quando eu me deparo com turma de inclusão. Então, assim, a gente acaba deslocando e oferecendo algum tipo de facilitação das regras, etc., para que eles possam viver uma experiência lúdica e óbvio que o segredo é sempre, assim, pelo menos a minha experiência, é sempre fechar muito bem com os alunos que não precisam desse suporte. Se eles fecharem com o aluno que precisa de inclusão, eles deixam passar certas questões de regra que o aluno não tem condição, deixa passar que eventualmente pode virar a mesa e acabar com o jogo. Não é fácil, porque o círculo mágico ele é muito envolvente. Ninguém quer que de uma hora para outra um coleguinha simplesmente pegue as cartas que estão sendo colocadas pela lógica do jogo na mesa e espalhe tudo. Né, e isso acontece. Acontece algumas vezes. Né, e não é fácil para ninguém, porque realmente quebra o círculo mágico. Né? Eu entendo a frustração dos alunos que, de repente, tiveram um jogo interrompido. Mas quando eles se sensibilizam, quando eles conseguem realmente desenvolver algo e até, obviamente, ter também os seus momentos em que eles sabem que não vão ser interrompidos, eles ficam mais tranquilos. Agora, não é uma situação confortável, e eu diria, há uma fragilidade metodológica, a única que eu consigo apresentar para você é essa, né, essa possibilidade metodológica, e eu diria, pelo menos para mim, eu tenho uma fragilidade metodológica em relação a essa lida. Tá? Eu gostaria até de convidar a todos a pensar sobre metodologias que pudessem ser, de fato, eficientes na utilização dos jogos em salas de aula que incluem pessoas que estão ali nos programas de inclusão, que estão ali e têm necessidades especiais. Já são 6h08, a gente já estourou o tempo. Eu vou deixar a palavra aqui para o Luiz Cláudio, depois a gente vai fechar. Vou só pedir uma coisa para você, Luiz Cláudio. Depois que você fizer a sua intervenção específica sobre o tema da inclusão, o tema que eu queria ter puxado e não consegui aqui com você, porque tudo sempre é muito rico, é um tema que você abordou já numa palestra que eu achei brilhante, que é o tema da violência. Hoje você abordou muito bem a questão subjetiva das regras e todas as influências e todas as regras implícitas que não estão na regra do autor. Né, que vão sendo vivenciadas no momento do jogo. Então foi uma coisa mais genérica, enquanto que na outra exposição que eu pude assistir sua, você entrou bem em contato naquele tema super polêmica, né? Será que um jogo pode promover violência ou não? E a maioria dos amantes dos jogos e que eventualmente pararam no campo da educação dizem que não, tem nada a ver, tem muitos estudos, tem o livro XYZ que diz que não tem influência alguma, e etc. E você vai aceitar um pouco disso aí, né? Então, se você puder começar na inclusão e terminar sua fala nisso aí, e ainda por cima conseguir fazer isso em 5 minutos, eu vou agradecer muito. Eu faço um esforço, pegando só um gancho nessa questão que você estava mencionando, né, da situação dos alunos com as regras. Uma das coisas mais bacanas dos jogos não digitais é o fato de que você não tem polícia de regra. Mesmo que a gente esteja caminhando, como infelizmente parece estar caminhando para um Estado autoritário, espero que não, mas a gente tem que lutar contra isso, mas assim, mesmo que seja um Estado autoritário, não vai ter polícia de regra, ninguém vai bater na sua porta e dizer assim, escuta, você está jogando errado isso aqui, não é assim que você tem que jogar. Né? Então, eu já tive situações desse tipo, né, especialmente com crianças, mas não só com crianças, tá? Mas da pessoa virar e fazer alguma coisa que simplesmente não faz qualquer sentido no jogo e tudo mais, a gente bota aquilo como regra do jogo. Então, esse exemplo que você deu, por exemplo, do garoto que virou e mexeu nas cartas todas, não sei o quê, você podia virar e dizer para os outros, olha só, é a mesma coisa quando a gente está jogando futebol e a bola sai fora do campo. A gente não queria que ela saísse, mas ela saiu. Tá, o que a regra diz? A gente pega e bota de volta e faz assim. Você inventa uma regra na hora.
Precisa de jogo de cintura? Precisa. É fácil? Não, não é nada fácil. Mas tem jeitos de lidar com isso, né? E assim, não apenas de lidar, mas de meio que botar a coisa de volta nos trilhos, né? Eu já tive a oportunidade de fazer coisa parecida, não apenas em ambiente familiar, como também em ambiente escolar. E volta e meia dá certo. Às vezes fica um negócio meio forçado, mas de forma geral dá certo. E agora, tocando nesse ponto que você pediu que eu tocasse, volto mais uma vez a esse exemplo do trem, né? O caso do trem mostra muito nitidamente que você consegue provocar emoções muito fortes nos jogadores. Se você consegue provocar emoções muito fortes nos jogadores, você consegue provocar emoções nos jogadores que possam levá-los à violência. Então, assim, um jogo, como qualquer obra de arte, pode tocar, pode mover, além de tocar. Infelizmente, pode mover num sentido que não é bom. Paciência, mas é da natureza da obra de arte que ela tem essa capacidade. Para que lado ela vai mover a pessoa que recebe a obra de arte? Isso é uma coisa que foge à arte em si, né? É uma decisão que toma tanto o artista quanto a pessoa que recebe a obra de arte. E ainda pegando essa questão vamos dizer assim, essa questão ética, digamos assim, você se refere à apresentação que eu fiz no FAEL do ano passado, quando eu estava tratando da regra como a própria regra como um valor ético. E eu recentemente estava associando o trabalho de 3 pensadores da década de 30, que não trabalharam juntos, mas que convergem de certa maneira. Um é o Piaget, que eu mencionei na minha palestra hoje, quando ele mostra, assim, é o primeiro capítulo do desenvolvimento moral da criança, assim, aprender a seguir regras, aprender a aplicar regras, aprender a criar regras. Aquilo é o início do desenvolvimento moral da criança. O outro autor é o próprio Huizinga, que a gente tem falado tanto aqui desde ontem, que é o grande estudioso do jogar, né? E ele fala assim, da relevância da regra, aquela questão que eu coloquei hoje, da questão do trapaceiro, do negacionista e tudo mais, aquilo é direto do Huizinga. E o terceiro, que eu mencionei na minha palestra do ano passado, no FAEL, é o Norbert Elias, quando fala do processo civilizador. O processo civilizador, ele coloca o fundamento do processo civilizador da humanidade no autocontrole. E o autocontrole é você colocar regras em você mesmo. Então veja que todos esses 3 pensadores mostram aspectos diferentes dessa questão a gente precisa de regras. A cultura, a civilização, a sociedade humana precisam de regras. E isso não é de surpreender. A gente olha o mundo e a gente procura regularidades, a gente procura regras. A gente quer saber, tudo bem, amanhã eu vou pegar meu ônibus, vou lá para o meu trabalho, assim, é a minha regra cotidiana. No domingo eu vou fazer tomar uma cerveja com os amigos ali no bar da esquina. Isso é a minha regra cotidiana. Nós procuramos regras, a gente se sente confortável com regras. Nós criamos regras o tempo todo, né? Parte do problema que a nossa sociedade está enfrentando é que a gente está perdendo a confiança nas regras dos outros. No meu entender, essa questão de você entender melhor como funcionam regras ajuda você a entender melhor como refazer essas regras ou mudar essas regras e tudo mais. Então essa aqui é, digamos assim, a principal motivação do meu trabalho. Acho que 5 minutos. Deve estar bom assim. Muito bom. Fechamos aqui então com algum atraso, mas com muita alegria de ver vocês, rever quem eu já conheço, quem eu não conheço, muito prazer. Fica um convite. Boa parte dos educadores que aqui estão são de um coletivo informal, uma espécie de comunidade intencional que funciona online, com pessoas do Brasil inteiro e alguns de fora, chamado Ludus Magisterium. Se alguém desejar participar das discussões que são diárias do Ludus Magisterium, pode estar fazendo contato aqui por escrito e a gente vai ter o prazer de estar aí se conhecendo e mantendo o ambiente de troca. Tá bom? Eu agradeço muito. Fechamos então nossas ações de Jogos de Educação de hoje. Espero vocês amanhã. Bom,